Domingo agitado no futebol brasileiro e eu tô aqui para te contar sobre a chance de Flamengo e Corinthians trocarem Gabigol por Fausto Vera. Bora te atualizar também sobre São Paulo e Grêmio. Tricolor tenta contratar Ferreira e, ao que parece, sugeriu a possibilidade da troca do Gabriel Neves pelo atacante gremista. No vídeo ainda falo sobre os salários astronômicos do Santos, sobre Endrick, o atacante do Palmeiras, que acaba de fechar um contrato milionário. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada, é simples. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também não esquece de deixar o like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Sem perder tempo e bora direto para o primeiro assunto, Luciano e a chance dele deixar o São Paulo. Luciano, que é queridinho do torcedor tricolor, tem um histórico bem legal, embora não consiga ser titular absoluto. Sob o comando de Dorival Júnior nos principais jogos do ano, acabou ficando no banco de reserva. Já contei para vocês que se pintar proposta boa, ele deve ser negociado. Os dirigentes do São Paulo não admitem publicamente, mas trabalham com essa alternativa. O que eu fui fazer? Fui perguntar para pessoas que tentaram levar o Luciano para o Damac da Arábia Saudita alguns meses atrás, se existia alguma possibilidade de negociação nesse momento. A conversa foi com o Flávio Viana, um empresário brasileiro residente, ele mora lá no mundo árabe e é o cara que mais leva jogadores do Brasil para o Catar, para os Emirados e também para a Arábia Saudita. O Flávio me contou que a negociação com o Damac está completamente descartada. Isso porque o clube saudita contratou um outro jogador depois do não acordo entre São Paulo, Luciano e Damac, e esse jogador está arrebentando. Perguntei para o Flávio se ele foi procurado por algum outro clube árabe para tentar a contratação do Luciano e a resposta foi não. Então, se precisar contar com o cara que mais leva jogadores brasileiros para lá, o Tricolor não terá êxito nessa missão. Só para resgatar e terminar sobre essa história do Luciano, a oferta na metade do ano do Damac era de algo na casa dos 3 milhões de dólares. Detalhe, Luciano teria a oportunidade de praticamente dobrar seus salários. Ele ganha na casa dos 500 mil reais por mês no São Paulo e elevaria os seus vencimentos para algo na casa de 1 milhão de reais mensais livres de impostos na Arábia Saudita. Nem o São Paulo nem o Luciano quiseram levar essa história adiante. Na oportunidade, o Tricolor brigava pelos títulos da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Agora, o São Paulo vai ter de aguardar por uma outra proposta. Bora falar agora sobre Endrick, que acaba de fechar um contrato milionário para ele. E é incrível como o Endrick é capaz de gerar dinheiro. O jogador mais caro já vendido na história do Palmeiras, a operação total com o Real Madrid gera na casa dos 72 milhões de euros. São 35 milhões de euros fixos, 25 milhões de euros em bônus e mais 12 milhões de euros com pagamentos de impostos, tudo isso desembolsado pelo Real Madrid. Mas não para por aí. O Endrick acaba de assinar um contrato com a Neusaldina que vai lhe assegurar 12 milhões e meio de reais pelos próximos 5 anos. São 2 milhões e meio de reais por temporada para que ele vire o garoto propaganda do medicamento que combate dores de cabeça. E aí tem até um slogan legal, a brincadeira que vai ser feita a partir do momento em que as publicidades vierem ao mercado, vai dizer que o Endrick causa dor de cabeça nos rivais. Durante o acordo, a celebração desse acordo, o Endrick ainda lembrou que a mãe e a namorada também vivem com dor de cabeça, então esse acordo também vai ser bastante importante. Essa informação sobre o acerto entre Neusaldina e Endrick foi publicada primeiro pelo UOL. Só para citar, já falei dos 72 milhões de euros da transferência do Real Madrid, desses 12 milhões e meio de reais com a Neusaldina. O Endrick também já assegurou 13, 26, 39 milhões de reais ao Palmeiras com bônus. São 26 milhões de reais com gols marcados e mais 13 milhões de reais por ter sido convocado. E o Endrick está a mais um gol de assegurar outro bônus graças a gols marcados. Só para você entender, a cada 5 gols dele com a camisa do Palmeiras, Verdão embolsa esses 13 milhões de reais. Já são 14 gols marcados no período, já foram 26 milhões pagos, mais um gol. E o Palmeiras embolsa outros 13 milhões de reais. Bora falar agora sobre salários astronômicos no Santos. Peixe foi o clube da Série A que caiu com a maior folha salarial, cerca de 12 milhões de reais por mês. Na metade do ano, preocupado com a chance de rebaixamento, o presidente Andrés Rueda foi ao mercado e saiu contratando jogadores caros. O problema é agora, com o Santos rebaixado à Série B, com muito menos receita, certamente vai haver a necessidade de uma reformulação total. Separei os jogadores mais bem pagos do elenco do Peixe. Você tem ideia de quem ganha mais? Acertou quem lembrou de Alfredo Morelos.
atacante colombiano que chegou do Rangers na metade do ano e custa R$900 mil por mês. Detalhe importante, o cara é o mais caro e o pior custo-benefício dos últimos tempos no Peixe. Foram só 3 partidas disputadas. Ele chegou completamente fora de forma, muitos quilos acima, depois que se colocou à disposição. Mesmo assim, não foi útil. Jean Lucas aparece como o segundo jogador mais caro, R$800 mil por mês, logo depois o Soteldo, que foi especulado outro dia no Corinthians. Já contei para vocês que eu ouvi de um dirigente importante do Corinthians que o Soteldo está descartado, o Mano Menezes nem pensa em utilizá-lo no timão. Steven Mendonça, que já fez sucesso em outros clubes brasileiros, ganha 650 mil por mês no Santos. Lucas Lima, que recentemente teve seu contrato renovado, ganha 500 mil mensais contra 480 mil do goleiro João Paulo. Na sequência, Furque, atacante argentino, e Rincon, volante venezuelano, embolsam 400 mil por mês. Marcos Leonardo aparece na sequência com 250 mil mensais. Esses 9 jogadores não devem continuar no Peixe no próximo ano. Primeiro porque ganham muito, custam caro. Depois porque podem servir de boas alternativas para garantir receitas. Por exemplo, a venda do Marcos Leonardo pode assegurar até 18 milhões de euros. E talvez essa seja a grande fonte de receita do Peixe para o próximo ano. Vale a lembrança de que o presidente Andrés Ueda, como um dos seus últimos atos, antecipou 30 milhões de reais de receitas do ano que vem para pagamentos de salários. Mas ele ainda não pagou salário de dezembro, 13º e férias, e já avisou aos atletas que não tem esse dinheiro para fazer a quitação. E mais, na carta, no WhatsApp enviado aos jogadores, ele disse que não pode colocar dinheiro do próprio bolso porque o Estatuto do Peixe proíbe. Dessa maneira, deve caber a Marcelo Teixeira assumir o Santos em janeiro do ano que vem, com 3 salários atrasados. Bora falar agora sobre Gabigol no Corinthians. Tenho contado para vocês há alguns dias que essa possibilidade existe. O Corinthians quer contar com Gabigol e Gabigol tem a intenção de jogar no timão. Nesse domingo, jornalista Samir Carvalho trouxe uma atualização importante. Só para lembrar, quando o Neto soltou essa notícia do interesse do Corinthians no Gabigol, fui ouvir as minhas fontes e todo mundo disse que não havia nada. Alguns dias depois, consegui apuração com pessoas do Corinthians e pessoas próximas ao Gabigol que existem sim conversas e que uma das alternativas seria envolver o Yuri Alberto numa troca. O Yuri iria em definitivo para o Flamengo, o Corinthians receberia o Gabigol. Mas, Nicola, tem algum sentido nessa troca? Eu acho que não, mas o Yuri é 5 anos mais novo do que o Gabigol e já é avaliado em 16 milhões, ou melhor, já é avaliado não, já teve uma oferta do West Ham da Inglaterra de 16 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Ou seja, era um ativo que, se o Flamengo recebesse, poderia, num futuro não tão distante, assegurar boa negociação. O Samir traz outra notícia sobre esse tema e informa que o Corinthians pode colocar o Fausto Vera numa negociação com o Gabigol. Fausto Vera iria para o Flamengo, Gabigol iria para o Corinthians, com a lembrança de que o Fausto Vera já teria a aprovação do Tite. Detalhe, Fausto Vera é mais novo do que o Gabigol, assim como o Yuri Alberto, mais 4 anos mais novo, 23 para o Fausto Vera, 27 para o Gabigol, o Yuri tem 22. Hoje, de acordo com o Transfer Market, um volante argentino é avaliado em 7 milhões de euros. O Corinthians havia gastado 6 milhões de euros para comprá-lo do Argentino Júnior, ainda nem fez todos os pagamentos e as 2 primeiras parcelas renderam enorme dor de cabeça. O Corinthians atrasou nas parcelas, o Argentino Júnior procurou a FIFA, uma baita confusão. Não acho que o Flamengo vai aceitar trocar um volante de 23 anos, avaliado em 7 milhões de euros, por um centroavante fazedor de gols, por mais que o Gabigol não viva um bom momento. Acho que a troca pelo Yuri Alberto talvez fosse mais interessante, mas o que eu posso afirmar para vocês é que as tratativas continuam e o presidente Augusto Melo quer muito contar com o Gabigol para a próxima temporada. E você, o que pensa sobre esse tema? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre outra possibilidade de troca. Sem dinheiro, o São Paulo está em busca de negociações casadas. E o Ferreira é um velho sonho. Já contei para vocês que uma pessoa próxima ao Ferreira me assegurou que assim que deixar o Grêmio, a única possibilidade de jogar no Brasil é o São Paulo. Se não fechar com o São Paulo, ele deve ir para o Toluca, que contratou recentemente o técnico Renato Paiva, ex-Bahia. Toluca, inclusive, fez a melhor proposta. A novidade, nesse domingo, a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre contou que o São Paulo fez a seguinte proposta ao Grêmio: troca de Ferreira por Gabriel Neves. O volante uruguaio do São Paulo vai ao Grêmio e o Ferreira vai para o São Paulo. Seria uma troca em definitivo e o Grêmio está analisando antes de responder. Antes dessa sugestão, o São Paulo já havia oferecido outros 2 nomes, Igor Vinícius e Luan. O Grêmio havia dito não para as 2 opções.
Só sobre o Gabriel Neves vale a lembrança, jogador de 26 anos de idade, uruguaio, ainda não conseguiu brilhar com a camisa do São Paulo, embora tenha vivido bons momentos. Volante muito técnico, embora às vezes falte mais determinação no momento sem bola. Ele é um ano mais novo do que o Ferreira, avaliado em 2,5 milhões de euros, o Ferreira é avaliado em 5 milhões de euros. Nicola, qual a lógica de trocar alguém que vale metade do preço? Observação importante. Gabriel Neves tem contrato longo com o São Paulo. Ferreira tem apenas mais um ano de vínculo com o Grêmio e já deixou bem claro que não renovará seu contrato em hipótese alguma com o tricolor gaúcho. Ou seja, se o Grêmio não negociar o Ferreira nessa janela de transferências, vai correr enorme risco de ver o Ferreira assinar um pré-contrato com qualquer outro clube na metade do ano e deixar a arena do Grêmio de graça em 12 meses. Para evitar esse risco, o Grêmio está aceitando negociar o atleta e a possibilidade de envolver Gabriel Neves é uma alternativa. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Beleza? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente volta às 7h30. Nesse domingo tem live, 7h30 da noite, conto com a audiência de todo mundo. Abraço, tchau!